Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Vamos ler juntos? Bem forte, o que é que diz? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. De novo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu quero meditar com vocês nessa noite sobre orando as promessas de Deus. Orando as promessas de Deus. Deus fala conosco através dos mandamentos, através das ameaças e através das promessas. Ele dirige a nossa vida. Quando Ele estabelece mandamentos, Ele nos inibe de ações quando faz as ameaças, e Ele nos enche de esperança quando faz as suas promessas. O povo de Deus é o povo da aliança, e junto com a aliança vem um feixe de promessas. Alguém já disse que as promessas de Deus são a base da nossa esperança, o objeto da nossa fé e o princípio regulador das nossas orações. Sem as promessas de Deus, não temos oração. Por quê? Porque numa promessa, Deus revela boa vontade, propósito e uma intenção de fazer algo por nós. Em outras palavras, uma promessa é uma declaração da vontade de Deus, na qual Ele indica quais coisas boas, específicas, livremente nos concederá, e quais os males Ele removerá da nossa vida. Deus tem um propósito, Deus faz uma promessa, e nós agimos em cima dessas promessas de Deus através da oração. Significa nós nos apropriamos dessa promessa pela fé. Vários tipos de promessas nós temos na Bíblia. As promessas da lei, do Evangelho, promessas gerais ou particulares, promessas principais ou acessórias, promessas diretas ou indiretas, absolutas ou condicionais, vida terrena ou vida eterna. As promessas de Deus são excelentes. Elas devem ser o objeto da nossa fé e a mãe de todas as nossas graças. Alguém disse sobre o uso correto das promessas de Deus. Abre aspas, ele diz: é um meio de adoçar todas as nossas aflições, confirmar a nossa fé, estimular a fazer o bem e viver satisfeito em toda e qualquer situação. Vou dar uns dados aqui estatísticos para os irmãos, só para a gente entender. A Bíblia, ela tem 31.173 versículos.
23.214 no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento. A maioria desses versículos apresenta uma promessa de Deus. Um estudioso desse assunto, ele faz uma estatística para a gente. Ele diz que há na Bíblia 7.487 promessas de Deus ao homem. 2 promessas de Deus Pai para o Filho, 991 promessas de um homem para outro homem, 290 promessas de homens para Deus, 21 promessas feitas por anjos aos homens, uma de um homem para um anjo, 2 por um espírito mau ao Senhor, e 9 promessas falsas feitas pelo diabo. Então não acredita em promessa feita pelo diabo. Se nós pegarmos 7.487 promessas que Deus faz ao homem e dividirmos isso por 365 dias do ano, nós teríamos aproximadamente mais de 20 anos de promessas. Você se lembra que Caleb, preguei recentemente aqui, ele viveu 40 anos da sua vida esperando o cumprimento de uma promessa. O texto de hoje que nós lemos, uma promessa de Deus está se cumprindo a uma virgem que morava na cidade de Nazaré. E o anjo aparece, e é justamente a promessa da encarnação de Jesus. E essa promessa chega ao dia do seu cumprimento. E no versículo 37, que nós lemos aqui, o anjo pronuncia de forma solene: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então as promessas são de Deus, não há nenhum impossível para Deus ao cumprir uma promessa na nossa vida. E aí eu queria, à luz desse texto, apresentar 5 razões por que nós devemos nos apropriar das promessas de Deus e orar em cima dessas promessas. É muito interessante o pensamento que eu copiei aqui. Diz assim, abre aspas: o cristão que crê nas promessas de Deus pode apanhar a promessa na mão e pedir a Deus em oração: Senhor, cumpra a tua promessa. Diz amém aí. Amém. Vocês acreditam nisso ou não? E eu queria desafiar você nessa noite a compreender esse assunto e a sair daqui nesta noite com o compromisso de se apropriar na sua vida pessoal, familiar, das promessas de Deus e orar essas promessas. Um pensamento diz: ninguém poderá matar de fome um crente que se alimenta das promessas de Deus. Os grandes homens de Deus, homens de oração, foram homens que oraram baseado nas promessas de Deus. Essas promessas estão fundamentadas na aliança de Deus, no compromisso de Deus. Eu queria, em primeiro lugar, primeiro argumento para a gente orar as promessas de Deus, nós devemos nos apropriar e orar as promessas de Deus, porque elas foram feitas por Deus. O Deus da Bíblia é o Deus de promessas.
O seu caráter é a garantia de recebermos aquilo que Ele promete. Se Ele prometeu, Ele vai o quê? Cumprir. Se Ele disse, a coisa vai acontecer. Não é promessa de político, não é promessa de homens. Números 23, 19, diz lá claramente, eu queria que você lesse comigo, Números capítulo 23, versículo 29, o que é que diz? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Preste atenção que existe um atributo de Deus que se chama o atributo da imutabilidade. E há um atributo chamado também de fidelidade. Esses atributos, eles nos garantem aquilo que Deus está prometendo em sua palavra. Quando Deus diz assim, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Você crê nisso ou não? Quando Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se nós formos elencar aqui as promessas de Deus, se é Deus que está falando, se é Deus que está prometendo, essas promessas são infalíveis, gente. Abra a sua Bíblia lá em Josué 21, versículo 45. Josué 21, versículo 45. Vamos ler bem forte. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. As promessas feitas por Deus são infalíveis, elas não caem por terra. Veja Josué 23, 14, o que ele diz? Josué 23, 14, o que diz? Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos na terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas o quê? Falhou. Se Jesus diz para mim e para você, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação, você crê nisso ou não? Ele está conosco. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo, é problema seu. Ele não diz para você sentir, ele diz, eu estou convosco. Você pode até não perceber, você pode até não sentir, mas a promessa dele é infalível. E aí você pode orar o seguinte: Senhor, eu não estou sentindo não, mas se revela a mim, manifeste a tua presença na minha vida. Eu não estou sentindo a tua presença, eu não estou percebendo a tua presença, manifesta, Senhor. Aí você ora em cima dessa promessa. Está entendendo ou não? Deus é infalível, irmãos. Infalível no cumprimento daquilo que Ele prometeu. Diz o profeta Jeremias que Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Então, se é a promessa de Deus, vamos tomar posse, vamos nos apropriar dessa promessa. Segunda razão, nós devemos orar as promessas de Deus por causa da nossa união com Cristo. O fato de eu e você, nós estarmos em Cristo, essa posição espiritual nos dá acesso a todas as promessas de Deus.
Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. E eu queria que você entendesse isso aqui. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 1, 19. Porque quantas são... 2 Coríntios 1, 19. Então está errado. Então é 20. 2 Coríntios. Achou? Pronto. Só errei por um versículo, meu irmão. Vamos lá? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, por exemplo, eu e você, nós podemos pegar as promessas que estão lá no Antigo Testamento. Promessas que Deus fez para pessoas, para o povo dele. Eu posso pegar, por exemplo, veja aí Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Vamos ler juntos? Vamos lá? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma. Paulo está falando isso para a igreja lá de Filipos, mas é texto sagrado. Se eu estou em Cristo, essa promessa é minha, essa promessa é para mim também, porque todas as promessas de Deus na Bíblia têm um sim, tem um amém em Jesus Cristo. Preste atenção, por causa da nossa união com Cristo, nós temos acesso a todos os benefícios que essas promessas de Deus oferecem. Não tenha medo de se apropriar. Não tenha medo. Veja a promessa que Deus faz para Israel, lá em Isaías, por favor. Isaías 54, versículo 17. Vamos ler juntos essa promessa? Vamos lá, bem forte. O que é que diz essa promessa? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Então eu posso orar, eu estou vivendo uma situação de injustiça, de perseguição. Eu oro em cima dessa promessa. Vocês estão entendendo ou não? Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 3: Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênção. O quê? Com toda sorte. O que é que significa com toda sorte? Com toda sorte. Está difícil de entender? Com toda sorte. Todo tipo de bênção espiritual, nós somos abençoados porque nós estamos em Cristo. Cristo é o lugar da bênção. Às vezes o lugar da bênção é na igreja, o lugar da bênção é o pastor fulano de tal que tem uma oração forte. Nada disso. O lugar da bênção é em Cristo. Em Cristo nós somos nova criatura. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Em Cristo. Em Cristo. Terceira razão, terceiro motivo porque nós devemos orar: as promessas de Deus. Porque todas as promessas de Deus, elas predizem o que devemos esperar como resposta de oração. Quando você ora em cima de uma promessa, o que está prometido já está revelado ali. Certo? Então você não vai dizer assim: Senhor, me dá um marido de olhos azuis. Não vai ter.
Mas a Bíblia diz que a esposa vem do Senhor. Então, preste atenção, nós temos promessas específicas na Bíblia. E quando eu oro em cima daquela promessa, a bênção já está prometida. Veja lá, por favor. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 27. Davi queria construir um templo para Deus. E ele foi movido pelo Espírito Santo, por revelação, pelo profeta, para construir o templo. Mas Deus disse para ele: não é você que vai construir um templo para mim, Davi. Esse templo que você vai construir para mim é um templo que você não vai construir, é Salomão que vai construir. Mas eu, Deus, vou construir uma descendência real a partir de você. Agora veja o que ele diz lá, 2 Samuel 7, 27. Vamos ler juntos? Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer o quê? O Senhor diz que vai edificar a casa. Ou seja, a partir de mim, dos meus descendentes, haverá uma casa real. Então, o que ele disse? Eu me animei para fazer oração. Então, se você está meio assim, desanimado, você precisa orar as promessas de Deus. Porque o que Deus faz nas suas promessas são benefícios que Ele quer nos dar como resposta de oração. O que animou Davi a orar é a revelação de Deus daquilo que ele faria. Na promessa, Deus já declarou o que Ele vai nos dar. Ou seja, é só esperar acontecer. Lembra do telefone do céu que a gente cantava no departamento infantil? Quem lembra aí? Jeremias 33, 3. É isso? O que é que diz Jeremias 33, 3? Hein? Tem que abrir, não é? Jeremias 33, 3. Todo mundo sabe de qual é isso ou não? Telefone do céu. Você não cantou isso, corinho? O que diz? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes. Então a ordem: invoca-me. Invoca-me. E eu vou o quê? Te responder. E eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você voltar para Jeremias 29, versículo 13 e 14. Vamos ler juntos? Jeremias 29, 13 e 14. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso, serei achado de vós, diz o Senhor. Farei o quê? Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o... Então o Senhor mandou a gente 70 anos para o exílio, e o Senhor prometeu que depois de 70 anos o Senhor vai nos trazer o quê? De volta. Então o Senhor cumpre a promessa. O Senhor prometeu. Aí você diz: não, mas você vai enquadrar Deus. Não é enquadrar Deus, é ter fé naquilo que Ele disse. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você não vai determinar para Deus, porque Deus já revelou.
o que Ele quer fazer. Quarto lugar, devemos orar as promessas de Deus, porque não há uma situação única que vivamos para a qual não exista uma promessa de Deus para solucionar o nosso problema. Você está triste? Tem promessa de alegria para você. Você está ansioso? Tem promessas de combate da ansiedade para você. Você está intranquilo? Tem promessa de paz para você. Você está solitário? Tem promessa de companhia para você. Você está doente? Tem promessa de cura para você. Você está desorientado? Tem promessa de direção para você. Não existe um problema que você esteja enfrentando como cristão, como crente, que não haja uma promessa de Deus. Você se lembra do Novo Testamento dos Gideões? Quem já usou aqui? Tem lá, você está aflito, lê esse texto. Está assim, lê esse texto. Está assim, lê esse texto. Charles Spurgeon, ele diz que a Bíblia é uma farmácia. E que na prateleira dessa farmácia tem remédios. E esses remédios, individualmente, são as promessas de Deus. Para cada doença que a gente tiver, para cada mal que a gente estiver enfrentando, há uma promessa de Deus para nos curar, para nos satisfazer. Nós temos promessas de salvação, promessas de libertação, promessas de proteção, promessas de direção, promessas de provisão, promessas de renovação, promessas de consolação, promessas de companhia, promessas de vitória. Todas as necessidades do cristão estão previstas nas promessas de Deus. E por meio dessas promessas, em oração, nós podemos tomar posse e nos apropriar dessas promessas. Amém? Amém? Quinto e último lugar, devemos orar as promessas de Deus, porque através das promessas de Deus, nós somos aperfeiçoados. Porque se as promessas fossem só para a gente receber benefício, não, as promessas de Deus foram feitas também por Ele para nos transformar, para nos modificar, para gerar em nós crescimento, aperfeiçoamento espiritual. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler bem forte essas promessas de Deus para produzir o nosso crescimento espiritual. O que é que diz aí? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Preste atenção, assim como um bebê compartilha da natureza dos seus pais, a pessoa nascida de Deus compartilha também da natureza de Deus. E todo cristão, ele é um bebê espiritual, e ele precisa se alimentar das promessas de Deus que estão na sua palavra. E essas promessas é como leite espiritual que vai alimentando, que vai nutrindo, que vai modificando esse crente, santificando esse crente. O projeto de Deus é nos conformar à imagem de Jesus. E se você, por exemplo, pega uma promessa que está lá em Filipenses capítulo 2, que diz que Deus é poderoso para operar em nós
tanto o querer quanto o realizar. Você diz, pastor, eu não quero e eu não tenho poder para realizar, mas a tua palavra diz que o Senhor pode me suprir disso. Você está lutando contra um pecado, você diz, não consigo vencer esse pecado, mas a Bíblia diz que você vai vencer o pecado. Você tem um problema, eu não consigo me libertar, há a promessa de libertação para você, se você crer. Se você crer. Irmãos, quando nos apropriamos do seu poder e das suas promessas, nós crescemos em santificação e somos aperfeiçoados no nosso caráter. Então eu quero desafiar você nessa noite, que você volte para casa dizendo, eu vou começar a orar em cima das promessas de Deus. Por quê? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não importa a dimensão do seu problema, da sua necessidade, da sua luta, ore, creia e se aproprie daquilo que Deus está dizendo que vai fazer por você, que vai lhe dar, que vai remover da sua vida, que vai trazer para a sua vida. Creia, creia. Amém?